Vamos continuar lendo aqui o livro O Lar Cristão e Seus Deveres. 4. Existem outras direções para as quais se faz necessária uma advertência para uma visão completa do assunto, pois não podemos, com segurança, negligenciar uma única palavra que Deus, em sua terna misericórdia, se agradou em conceder para nossa orientação durante o pouco tempo em que estamos esperando o retorno de nosso Senhor. A primeira delas é quanto ao vestuário. O apóstolo prossegue assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3, 13 e 4. Em total concordância com isso, em total concordância com isso, pois é a mente do mesmo espírito. Paulo escreve: da mesma maneira, as mulheres, em comportamento e em vestidos decentes, se adornem com modéstia e discrição, não com cabelo franzidos e ouro ou pérolas, ou vestidos caros, mas aquilo que convém às mulheres que professam o temor de Deus por boas obras. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Em ambas as passagens, reconhece-se a tentação que tantas vezes se apresenta à mente de uma esposa, de parecer tão bonita quanto possível aos olhos de seu marido e, ao mesmo tempo, estimular e alimentar a vaidade pessoal por adornos externos e vestes caras. Ora, às vezes é dito que essas questões de adornos e vestes são deixadas para a consciência individual. Mas é difícil entender tal linguagem à luz dessas preciosas orientações. É bem verdade que, quando o coração está satisfeito com Cristo, pode não haver necessidade de sua aplicação. Mas, se for esse o caso, o menor conhecimento das Assembleias de Deus revela o humilhante fato de que elas são compostas de um número imenso de pessoas cujo coração não está assim satisfeito. Nada pode ser mais triste do que a cena que muitas vezes é apresentada à mesa do Senhor. Quando estamos assim reunidos pelo Espírito de Deus, é para anunciar a morte do Senhor até que ele venha. E certamente, ao nos lembrarmos dele na morte, somos lembrados também de que, por sua cruz, o mundo está crucificado para nós e nós para o mundo. Gálatas 6,14. Que contradição! Portanto, se alguns, esquecidos do caráter já julgado da cena pela qual estamos passando, aparece lá com traços evidentes do Egito sobre eles,
E como é doloroso para o próprio Senhor ver aqueles que estão professamente fora do arraial, carregando o seu opróbrio, com tantos sinais externos de mundanismo no vestuário e ornamentos, evidências de estarem praticamente vivos no mundo, o que quer que seja verdade para eles diante de Deus. Não é recomendável negligenciar o vestuário, ou mesmo o adorno. Por outro lado, deve-se prestar atenção a isso, mas de acordo com a palavra de Deus. Assim, Paulo diz que as mulheres devem se adornar com roupa decente, isto é, veste moderada, bem ordenada, vestes que sejam do tipo condizente com um espírito manso e quieto, de modo que possa haver adequação entre o vestido e o caráter. Ornamentos também são permitidos, mas eles devem ser feitos não de ouro ou pérolas, mas de boas obras, como convém às mulheres que fazem profissão de temer a Deus. Todas as passagens que tratam desse assunto exigem a consideração, em oração, de todas as esposas cristãs, e os resultados certamente seriam para a glória do Senhor em um testemunho exterior mais distinto do lugar da rejeição em comunhão com os sofrimentos de Cristo e da separação para a qual fomos chamados pela graça de nosso Deus. E outra direção, especialmente para as esposas jovens, é a de que elas devem ser diligentes nos trabalhos da casa. Tito 2, versículo 5. Ou, de acordo com a versão Almeida Corrigida, boas donas de casa. O significado em ambos os casos é o mesmo, pois as esposas são lembradas de que sua esfera de serviço é o lar e que nenhum trabalho ou prazer deve interferir em sua posição doméstica. Foi Deus quem lhe deu o lar como seu campo de trabalho. E, portanto, é uma questão de fidelidade a Ele que elas o ocupem diligentemente. C. Outras orientações especiais não precisam ser detalhadas, mas combinadas com as passagens anteriores. Elas apresentam o padrão divino para a esposa. Portanto, toda mulher cristã que ocupa essa posição usará essas passagens especiais como seu espelho, e nunca é demais olhar para ele. Essa é uma esfera maravilhosa que a esposa é chamada a preencher, e ocupar-se com ela, em obediência à palavra como ao Senhor, é a única coisa que lhe é dada a fazer. Salomão fala assim de tal esposa: a força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua.
olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se, levanta-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Provérbios, capítulo 31, de 25 a 29. Algum comentário a respeito aqui desse assunto? O irmão que está em comunhão? Ô, Jorge, pode levantar, ou pode falar. Está com a mão levantada aí. Ô, Dal, na verdade, eu queria, né, tirar uma dúvida com os irmãos aí sobre esse tema agora, né, que está sendo lido, em relação às mulheres, né, ser boas donas de casa. Dal, como é que fica as mulheres que elas são empreendedoras, hoje ajuda no lar também, né? Porque em tempos de hoje, né, a mulher, ela tem contribuído bastante com as despesas, quando ela tem uma profissão, ou no caso, quando elas são empresárias ou empreendedoras. Sei que isso, que leu na palavra na estante aí, diz que o trabalho externo, né, não pode sobressair o trabalho em casa, mas como é que fica as mulheres, né, que são empresárias, que se ocupam do dia todo? E aqui tem uma dúvida em relação a como é que fica essas mulheres diante a palavra. Deus não proíbe a mulher trabalhar fora de casa, mas o normal seria o homem trabalhar fora e a mulher cuidar da casa. Hoje a sociedade está muito mudada, né? E, e muitas mulheres estão tomando campo externo, não do lar, mas saindo para trabalhar. E não existe essa proibição de Deus dela sair para trabalhar. Ao contrário, até em Provérbios fala, Provérbios 31, os irmãos até falam muito sobre isso. Deixa eu colocar aqui. Provérbios 31. Depois, quem quiser pode dar uma lida. Às vezes, por uma questão de necessidade, a mulher sai realmente. Ou porque ela tem esse intuito também de sair para trabalhar, e às vezes pode acontecer por alguma outra situação, como o irmão colocou aqui, um homem não arranjou emprego e acaba ficando em casa.
mulher virtuosa quem não achará. Depois pode dar uma lidazinha aqui, né? Aqui no 13 diz assim: busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Vou pegar só esse versículo aqui. Tem um outro versículo, que acho que está em Tessalonicenses, que o próprio Paulo fala de uma forma geral. Ele que não quiser trabalhar também não coma. Algum irmão pode lembrar aí? Segundo Tessalonicenses 3:10. Não sei se alguém já tinha visto aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso aqui, né? Aqui. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então existe, assim, na mente de Deus, a esfera de atuações, tanto do homem quanto da mulher. Mas a gente sabe que isso não é uma regra em que a pessoa tem que, vamos dizer assim, seguir isso a risco, porque Deus é misericordioso, né? E a gente sabe que pode existir uma dificuldade em uma certa família e a mulher precisar sair para trabalhar. Mas na mente de Deus, a, a ordem normal é o homem saindo para trabalhar, sustentando a casa, né? Buscando sustento. A mulher em casa cuidando dos filhos, até porque é o melhor trabalho, é a mulher ficar em casa para cuidar dos filhos. Se outros criarem ou cuidarem desses filhos, possa ser que a coisa não, não venha a ocorrer muito bem na criação, né? Ou no tratamento com os filhos. Ninguém melhor do que a própria mãe, né? Para estar cuidando dos seus filhos. E hoje acontece essa situação na sociedade aí que muitas mães, assim, às vezes não tem nem a necessidade, mas quer porque quer trabalhar, porque acha que tem que ter a sua finança também particular, e ela quer sair, quer trabalhar e pega o filho, coloca em alguma instituição em que outras pessoas estão cuidando, né? Eu creio que essa aí não é a mente de Deus. Deus quer que a gente se contente com o que a gente tem, com o que ele estiver dando. E muitas vezes, se uma mulher não tem essa necessidade de estar saindo para trabalhar, mas ela quer aumentar mais a renda, quer ter a independência dela, eu acredito aí que a coisa já está já saindo um pouco do prumo. Mas existe a situação também de necessidade, né? A gente aqui não vai poder colocar uma regra. Mas, assim, é como o irmão falou aqui um pouco antes, se no coração da mulher a prioridade dela é Cristo, não haverá uma necessidade de tais exortações, né? Ela, ela vai entender bem a mente de Deus e vai agir de acordo. Algum irmão gostaria de estar comentando também aí? Eu lembrei, irmãos, nós estávamos na live mesmo, né? Foi feita uma pergunta semelhante a essa até o irmão Luiz,
E o irmão Luiz Amalfi, ele foi bem direto em relação a isso. A resposta dele foi essa: glorificando a Deus. Isso também serve para nós homens, né? Mas diretamente aí, como está tratando da mulher, eu também penso assim: está glorificando a Deus? Se está, como foi falado anteriormente, não precisa dessas exortações. E também as irmãs que trabalham em casa, cuidando de seus filhos e famílias, porque como o irmão Dal falou aí, é algo que às vezes a sociedade e a gente não segue o curso da sociedade, até porque nós sabemos que a sociedade em si, ela está em decadência, né? Porque elas, como qualquer sistema que a gente poderia estar falando aqui, está muito distante, distante não, está longe do Senhor, né? Então, as irmãs que têm, às vezes, como a gente costuma chamar, trabalha na rua, trabalha em casa, ou até mesmo as que só trabalham em casa, que elas não também se sintam inferiores. Porque, né, não é o exemplo externo, né? É olhar para o Senhor. Eu achei muito bom isso aqui que o irmão falou. Foi Deus quem lhe deu o lar como seu campo de trabalho. Deus deu à mulher o lar como um campo de trabalho para ela. E, portanto, é uma questão de fidelidade, mas está falando aqui, não é questão de lei, mas de fidelidade a ela, a ele, a Deus, né, que elas o ocupem diligentemente. Muito bom essa palavra que o irmão deu aqui. Então, é uma questão de análise da própria mulher, né? Se há uma necessidade, com certeza, como colocaram aqui, né? Sérgio Corrêa botou, Atos 16, certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, tal e tal. Mas se for questão só de vaidade, como hoje está muito na sociedade, essa vaidade, né, de empoderamento feminino, eu creio que aí já não, como o Jefferson falou aí, já não é glória para Deus, e sim para si mesmo. Importante também, só para complementar, o mundo está indo em uma direção, é só tomar a direção contrária. Com certeza estaremos no agrado do Senhor. E a gente poderia ficar horas e horas ou dias falando sobre o quanto isso tem estragado, né, a sociedade. O fato de que os dois, né, o casal, né, tem saído para trabalhar e a casa, né, e os filhos ficando entregue muitas vezes a uma babá que não pensa como os pais pensam, que não ama como os pais amam, ou em uma instituição aí do governo.
Então, a gente pode ver claramente os resultados disso. E também não podemos querer ser sábios do que Deus. Deus deixou isso, né? Está bem claro nas Escrituras. O que pode ser feito na questão da necessidade é que existe também trabalhos dentro da própria casa e que não vai atrapalhar e que é possível a mulher, né, ter o home office, né, chamado hoje, principalmente hoje. Então ela pode fazer trabalhos dentro de casa que vai continuar mantendo a governança da casa, vai continuar glorificando ao Senhor e ainda vai poder contribuir na parte financeira se realmente estiver passando por alguma crise, alguma situação difícil, ou que o próprio marido não está podendo. Então é possível a gente, com sabedoria, agradar ao Senhor, glorificar ao Senhor, né? E ainda ajudar, ser uma ajudadora, ser uma colaboradora dentro do próprio lar. Mais alguma explanação de algum irmão? Então a gente passa para outro. Maridos, vós maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta. Como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Efésios 5, de 25 a 33. Vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela.
abre aqui, colchete, né? Não sejais amargos para com ela. Colossenses 3, versículo 19. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro 3, versículo 7. O dever do marido é tão simples quanto o da esposa. Como o dever dela está compreendido na palavra sujeição, o dele está contido na palavra amor. Com exceção de uma orientação enviada a uma classe especial, lá em Tito 2, 4, a esposa nunca é orientada a amar seu marido. É dado como certo que ela o fará. E, na verdade, ela raramente falha nessa direção. Mesmo que ela esteja em julgo desigual, esteja unida a alguém que não tenha a menor empatia por seus sentimentos mais santos e receba pouco amor, além de indelicadeza. Seu amor sobreviverá ao tratamento mais severo, esmagado e pisado. Ele surgirá e dará as boas-vindas diante da primeira demonstração de bondade, com um abraço de perdão. O amor dela é uma fonte perene, mas com o marido, muitas vezes, é o contrário. Com menos emoções ternas, absorvido por suas ocupações diárias e exposto, talvez, a tentações mais severas, ele corre o risco de esquecer sua responsabilidade de amar sua esposa escolhida ou de manifestar seu amor a ela. Por isso, o Espírito de Deus traz sua responsabilidade à mente e dá esta ordem: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Consideremos qual deve ser o caráter do amor do marido, como aqui é ordenado. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. É um padrão muito maravilhoso. E, sem dúvida, aqui introduzido por causa do caráter que representa o verdadeiro casamento. Porque o casamento primordial, o entre Adão e Eva, manifestou em figura a união entre Cristo e a igreja. Isso deve sempre nos ensinar a santidade e o verdadeiro caráter do casamento diante de Deus. Então, podemos perguntar: qual era o caráter do amor de Cristo pela igreja? A resposta é dada aqui. Primeiro, ele provou isso dando a si mesmo por ela. Ele se dando a si mesmo por ela. Versículo 25. E ele deu a si mesmo a morte por ela. E assim, de fato, comprou sua noiva.
Ele entregou a si mesmo, não foi somente sua vida, por mais verdade que seja, mas a si mesmo. Tudo o que Cristo era foi dado, e dado por ele mesmo. Significa toda a devoção e entrega de si mesmo. E agora tudo o que está nele, sua graça, sua justiça, sua aceitação com o Pai, sua sabedoria, a excelente glória de sua pessoa, a energia do amor divino que pode se dar a si mesmo. Tudo é consagrado ao bem-estar da igreja. Não há qualidades, não há excelências em Cristo que não sejam nossas em seus exercícios como consequência da entrega de si mesmo. Ele já as deu e as consagrou para a bênção da igreja, a qual ele se entregou para tê-la. Não só tudo é dado, mas foi ele que deu. Seu amor cumpriu isso. E essa entrega de si mesmo é grandemente realçada quando nos lembramos de que foi na cruz que essa entrega foi consumada. Em segundo lugar, seu amor é demonstrado ao santificar e purificar a igreja com a lavagem da água pela palavra. Verso 26. Essa exibição de amor é uma coisa presente, aquela que acontece agora, e pela qual ele amolda a igreja a si mesmo. É importante observar que Cristo não santifica aqui a igreja para torná-la sua, mas a torna sua para santificá-la. Ela primeiro é dele, depois ele a adapta a si mesmo, a si. O meio é a palavra, a lavagem da água pela palavra. A verdade ensinada em João 13, pelo lavar dos pés dos discípulos pelo Senhor. E lá, lembremos-nos disso, está em conexão com o seu amor. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até ao fim. A santificação e purificação da igreja é, portanto, a expressão de seu amor permanente e imutável. Amor que encontra seu prazer em torná-la moralmente adequada a si mesmo e, portanto, nunca se cansa de vigiar, cuidar e prepará-la para si mesmo. Em terceiro lugar, o fruto de seu amor
é visto no objeto que está diante dele, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso se refere ao tempo em que o Senhor terá retornado para receber sua igreja para si, ou mais exatamente, ao período indicado quando é dito: vindas são as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 7. Quando a igreja, como noiva, está aperfeiçoada em glória e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Apocalipse 21, 11. E nunca até então, a medida e a extensão do amor de Cristo pela igreja serão apreendidas, porque só então seu efeito e consumação serão exibidos. E porque temos essa maravilhosa descrição do amor de Cristo pela igreja, para mostrar qual deve ser o caráter do amor do marido por sua esposa. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Sem forçar demais a comparação em todas as suas partes, ainda não podemos deixar de observar que, como o amor de Cristo precedeu sua entrega pela igreja, então não pode haver uma verdadeira união aos olhos de Deus, a menos que tenha surgido do amor. O amor e somente o amor deve ser o motivo da escolha. E o amor deve consolidar e embelezar a união quando formada. Todo o elemento da vida conjugal deve ser o amor. E não apenas isso. Mas se o marido olhar para o padrão aqui dado, ele verá que a única e constante exigência que a esposa fará a ele é por amor. O amor dele deve suportar, sobreviver a todas as provações, buscando incansavelmente aproximar-se sua esposa cada vez mais de si mesmo e sempre mantendo diante dele, quanto à terra, o objeto de uma união que, como surgiu, só pode ser consolidada por um amor imutável e infatigável. Nada menos do que isso pode ser pretendido por esse modelo divino. Uma aplicação especial talvez não esteja fora de lugar. Muitos maridos cristãos se encontram unidos a uma incrédula, mas seu dever permanece o mesmo. E assim como o amor de Cristo busca a bem-aventurança eterna da igreja, o amor do marido não se satisfará em procurar garantir o conforto e a felicidade presentes de sua esposa, mas será exibido no ministério vigilante e terno daquela palavra que traz o conhecimento da salvação por meio da fé no Senhor Jesus. Todo marido, de fato, sentirá a obrigação de cuidar do bem-estar espiritual de sua esposa.
pois é nessa direção que seu amor vai de perto, mas de perto compartilhará o mesmo caráter que o amor de Cristo pela igreja. Verdadeiramente, portanto, o casamento, de acordo com Deus, não é uma coisa sem importância. E quanto mais profundamente isso for sentido, maior será a necessidade de dependência constante do marido, a fim de cumprir, de alguma forma, sua responsabilidade. E pode-se acrescentar: quanto mais constantemente ele mesmo permanece na percepção do amor de Cristo, mais livremente seu amor fluirá para com sua esposa. Dois. Mas novamente é acrescentado: assim devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Aqui somos levados de volta, como foi observado, ao jardim do Éden, à criação e à apresentação de Eva a Adão, que em si é uma figura manifesta da união entre Cristo e a igreja. E esse fato explica a maneira pela qual o apóstolo tece as duas coisas nessas exortações. Veja Gênesis, capítulo 2, de 21 a 25. A união é assim considerada tão completa, como Adão disse de Eva: esta é agora osso de meus ossos e carne da minha carne. E novamente, serão ambos uma carne. Ou seja, cada homem deve amar sua esposa como a seu próprio corpo. Nesse aspecto, o amor próprio deve ser a medida do amor de um homem por sua esposa. E como este é um dos instintos de nossa natureza, e naturalmente seu princípio governante, é impossível conceber uma direção mais definida e abrangente, que, portanto, a unidade da união, eles dois serão uma só carne, seja apreendida e o amor seguirá, pois o marido, então, não considerará mais sua esposa como uma parte distinta, mas como parte de si mesmo. Assim, o que quer que a toque, o tocará, e seu amor próprio, movendo-se agora em um círculo mais amplo, a inclui, e tudo o que afeta e diz respeito a ela estará dentro de sua esfera. Tudo que ele deseja para si mesmo, ele também desejará para sua esposa. Todo o cuidado que ele exerce para si mesmo, ele exercerá por ela. E tudo o que ele receberá por ela, bem como por si mesmo. Em uma palavra,
todo o bem que ele busca e todo o mal que ele desaprova, ele também procurará e desaprovará por sua esposa, assim como por si mesmo, pois juntos eles são uma só carne. E, portanto, aquele que ama a sua esposa ama a si mesmo. A palavra de Deus fornece assim um antídoto perfeito contra o egoísmo e conduz o marido ao sacrifício próprio, que é o fruto de todo o amor verdadeiro e que se encontra sua mais alta exemplificação em Cristo, que amou a igreja e se entregou por ela. Uma olhadinha aqui. Dissemos que o amor próprio deve ser a medida, no aspecto considerado, do amor do marido por sua esposa. Mas é notável como isso também está ligado a Cristo, ensinando-nos que em nenhum amor próprio humano, mas apenas no amor de Cristo pela igreja, seu verdadeiro padrão e exemplo podem ser encontrados. Pois, mostrando o outro lado, o apóstolo prossegue. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Nota do autor. Cristo é a correta leitura, como também Cristo a igreja. Deve ser isso aqui. Sendo, portanto, a esposa uma só carne com seu marido, ele deve nutri-la e valorizá-la, assim como Cristo a igreja. Que as alturas e profundidades estão contidas nessa comparação, mostrando de fato que a dívida do amor nunca é paga, mas sempre devida. E, no entanto, esse amor se deleita em reconhecê-lo e em pagá-lo sempre, generosamente, com cuidado e ternura por aquela que assim se tornou uma com ele, aos olhos de Deus. Isso deve ser acrescentado novamente, pois se quisermos ter uma percepção completa da responsabilidade, essa obrigação de amor também independe do caráter da esposa. Nenhuma quantidade de indignidade na esposa, a não ser um único pecado específico por nosso Senhor, pode desculpar o marido do dever do amor. Pois Cristo ama a igreja incessantemente e, apesar de todas as falhas e fracassos, e ainda pior, sim, ele está até mesmo procurando afastá-la de suas falhas e purificá-la de suas contaminações por sua perfeita caridade. E seu amor, seja isso sempre lembrado, é o modelo daquele do marido. Pode ser que ele deixe de copiá-lo em sua infinita perfeição, mas não obstante, é seu amor que o marido deve ter diante de seus olhos. Contemple nisso a sabedoria de Deus, pois aqui está a provisão para direcionar o olhar do marido para Cristo, para mantê-lo diante de sua alma. E assim ele certamente será atraído à imitação de seu amor, pois ninguém jamais falhou enquanto seus olhos e coração estavam fixos em Cristo.
Eu vou ler até esse tópico aqui, já vai dar 9h30, e a gente deixa para continuar essa parte aqui 3. Tem mais coisa. Não sei se algum irmão quer comentar alguma coisa a respeito do que foi dito aqui.